Mas sabe quem é que tá bem? Esse cara aqui. Não Caio, né? Obviamente. Esse cara aqui, ó. Vina. Olha aí. Titular na última partida. E aí, pelo que o futebol que apresentou, pela partida que fez. E aí a gente, claro, ontem concedeu entrevista. Um cara que articula bem, representa mesmo, né? Jogadores do Ceará. Chegou a faz pouco tempo nessa volta. Volta a campo amanhã já. E dentre tantos times que ele já jogou, Vina pode marcar o seu primeiro gol, exatamente confirmando a lei do ex. Ele é ex-jogador do Fluminense, o Ceará joga amanhã lá no Rio de Janeiro. E o Vina, hein? Cada jogo melhor, cada jogo mais perto do gol. Cada jogo uma chance de aplicar a lei do ex. Bateu na trave contra o Bahia. Passou perto contra o Galo. Vem aí mais uma chance, né? Fluminense, mais uma chance para a lei do ex com o Vina. E detalhe, contra o Fluminense, o Vina é o jogador do Ceará que mais fez gol. São 3 gols marcados contra o Fluminense. Isso com a camisa do Ceará. 2 de pênalti no Castelão e um golaço no Maracanã, lá em 2020. Tá bom de repetir o feito, né? Porque o gol tá amadurecendo e a lei do ex costuma vingar. Pois é. Espero que dessa vez dê certo, né? Tem mais 2 oportunidades aí, né, nessa semana, né? Que nos 2 jogos ou em um deles eu possa ajudar efetivamente, né? Voltando a marcar pelo clube. 2 jogos contra o Fluminense, loucura, né? Amanhã é jogo atrasado e no domingo é jogo da rodada mesmo. Logo, Vina tem mais 2 chances de lei do ex. E enquanto o Vina busca esse primeiro gol na volta ao Ceará, o Ceará busca voltar a fazer gols, né? O time tem o 3º pior ataque do Brasileirão. São só 27 gols marcados em 29 jogos disputados. Menos de 1 gol por jogo na média é muito pouco. E aí você sabe, né? O mais cobrado sempre é o camisa 9. Sobretudo quando perde chances claras, como foi com Pedro Raul. Ele não é o cara só para fazer o gol, né? Ele tem outras funções dentro de campo, mais óbvio, que é o gol, que é o mais importante do jogo. Então, que eu ali possa ajudar ele possa me ajudar, né? A gente como um todo, como um grupo, a gente possa se ajudar e voltar a vencer. Aí é o mais importante, claro, vencer. E para isso, quem sabe, a lei do ex. Vina esteve perto nas outras 2 oportunidades, contra Bahia e Atlético Mineiro. Vem aí mais uma contra o Fluminense. E é isso, minha gente. Jogo muito, muito, muito importante. Aliás, para quem não está entendendo, esse jogo é um jogo atrasado da 12ª rodada. O Ceará joga contra o Fluminense no Rio amanhã e joga contra o Fluminense domingo às 4 da tarde aqui pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então o Ceará vai completar todos os jogos, vai fazer esse meio de semana de Libertadores, Sul-Americana e tal. E aí o Ceará joga contra o Fluminense para ficar exatamente com o número de jogos das equipes que já concluíram todos os jogos do Brasileirão. Caio, a gente sempre falava, na hora que o Vina estiver pronto fisicamente, ele é o titular do Ceará, não tem muito o que discutir, né? Eu acho que a questão do gol pode ser para tirar um peso, para voltar a marcar, para vibrar, enfim, mas até para também ajudar o Ceará a vencer, porque faz tempo, né? É isso, eu acho que o X da questão é essa. O gol seria muito importante, acima de tudo, para o Ceará voltar a vencer. Como a gente escutou na reportagem do Truvão, o Ceará tem um dos piores ataques do campeonato. O que mantém o Ceará relativamente bem na competição é porque a sua solidez defensiva, é um time que sofre pouquíssimos gols. E o recorte dos últimos 10 jogos é que se torna ainda mais preocupante quando você vê que o Ceará marcou só 8 gols e tem ali 2 jogos específicos que ele marcou mais do que o habitual, que é contra o Vasco 2-2 e o 3-0 do Santos. E o Vina veio com essa função de trazer um peso ofensivo maior também. Porque ele, dentro de um time que jogava ou o Mugni ou o Lourenço, naquela função, ele é de longe aquele que tem mais capacidade de finalização. O que melhor tem leitura de preencher o espaço, de pisar na área adversária. E qualidade mesmo técnica de finalização cara a cara com o goleiro. É até uma ironia ele ainda não ter marcado, porque as chances foram muito claras. Contra o Bahia foi uma grande chance. Contra o Atlético Mineiro, principalmente aquela segunda que ele se ajeita, o Everson faz uma defesaça. Eu vou dar muito mérito ao Everson naquele lance. Todo mundo na frente dele conseguiu defender. Acho que mais cedo ou mais tarde essa bola pode entrar e seria fundamental que fosse nesse jogo contra o Fluminense. Até para o Ceará não entrar num espiral de preocupação excessiva, na questão anímica mesmo. Precisa vencer logo e é algo que esse time fez na competição. Toda a vida que travou, passou 3, 4 jogos sem vencer, conseguiu vencer jogos importantes, fez isso lá atrás contra o Fluminense, por exemplo, quando vence o São Paulo do Morumbi.
E por que não surpreender o Fluminense amanhã lá no Maracanã? Ô Renato, essa pergunta aí é só um questionamento que a gente está fazendo mesmo, Vina titular, porque eu acho que ele bem, não resta dúvida, né? E eu confesso que eu até me surpreendo. Pelo nível de bola que o Vina voltou jogando, eu esperava que ele pudesse se adequar, mas eu não tinha tanta expectativa de que ele conseguiria em tão pouco tempo. Sei que ele ficou um mês assim para poder fazer a sua estreia, mas de conseguir a vaga de titular, de brigar por isso, tirar o Mugni, né, do cara principal ali no meio de campo do Ceará. E acho que ele chegou e tomou de conta. Tecnicamente, é um cara que consegue oferecer subsídio ali, né, para os companheiros jogarem. Tem criado ocasiões de gol, ele cria para si, finaliza, não se esquiva de tentar decidir os jogos, sabe da qualidade técnica, sabe do que pode fazer. E acho que hoje é inegável, inquestionável que ele é o cara para jogar ao lado do Pedro Raul ali na frente. Eu sei que o Pedro Raul é muito criticado, mas ele falou ontem, inclusive, na coletiva, que espera ajudar efetivamente, para usar o termo que ele usou, com assistências e também com gols aí o Ceará nesses próximos jogos. Os próximos jogos, Caio, e aí eu queria saber a sua opinião e a do Renato também. Vamos aqui na tela para a gente acompanhar os próximos jogos do Ceará, do Santos e do Vitória, tá? Vamos lá. O Ceará joga duas vezes contra o Fluminense, né? Jogo fora e o jogo em casa. Depois tem um clássico contra o Fortaleza. Aí, claro, a gente tá colocando em casa, mas independente. É o mando de campo do Ceará, tá? Aí joga fora contra o Corinthians e recebe o Internacional. Esse jogo contra o Inter também, ainda que aconteça assim, se o cenário for muito ruim aqui, for muito negativo, esse é um jogo que pode ser determinante para o Ceará, o jogo contra o Internacional. Aí o Santos, meu amigo, a caminhada do Santos, se o Ceará tem na reta final muito difícil, né, contra Mirassol, Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo, o Santos tem Fortaleza, confronto direto. Aí ele tem 2 jogos contra o Palmeiras, é a mesma história. Né, jogo atrasado. Jogo fora, jogo em casa, pega o Flamengo e pega o Mirassol. Olha a caminhada, a sequência do Santos. O Vitória também só tem pedreira. Cruzeiro fora, aí joga contra o Inter em casa, Botafogo em casa, aí fora pega Red Bull Bragantino e Sport. Olhando assim, teoricamente, desses 3, eu acho que o caminho do Vitória é o mais factível. Nesses próximos 5 jogos? 5 jogos, que aí a gente faltam ainda os outros 4 jogos. O Ceará pega a pior sequência no final, né? O Ceará pega a pior sequência, o Santos também não tem uma sequência fácil. Acho que o Vitória também é mediana a sequência final. Mas são jogos capitais para o Ceará, porque ele vai pegar o Fluminense e aí ele tem que fazer ponto. Não dá para também correr o risco de voltar aí do Rio. O jogo no Rio é muito complicado, mas depois, no final de semana, não vencer o Fluminense, aí realmente acende totalmente todos os alertas possíveis. Até porque vem a questão de confiança mesmo. E eu falo muito nesse sentido. Não é só a questão prática da tabela. O Ceará vem de 3 jogos sem vencer, né? 2 derrotas. O Sport e aí 2 derrotas. Botafogo e Santos. Aliás, Botafogo e Atlético. E agora pega o Fluminense. Por isso que eu é nesse sentido. Ainda que o Ceará, por exemplo, perca os 2 jogos pro Fluminense e perca o Clássico, e o Fortaleza vence o Santos, e vencendo o Clássico, ele ainda não passa o Ceará. Então não estou me referindo só à tabela, à questão de pontos. Eu me falo em relação mesmo. Você engatar uma sequência com 4 derrotas, aí, meu amigo, a confiança vai pro pé e você pode entrar no espiral. E na reta final. Na reta final do campeonato. Aquela coisa que eu trouxe aqui outras vezes. A história que o Guardiola fala que o campeonato se decide nas 8 primeiras rodadas e nas 8 últimas rodadas. Você arranca para saber mais ou menos qual vai ser a sua disputa, mas você tem que manter no sprint final, que é onde normalmente as equipes de mais parte da baixa da tabela pontuam mais, porque é o desespero. Mas o Sport, por exemplo, está pontuando muito pouco, né? O Sport parece que aquela arrancada já foi, né? Já foi. Mas aí o Fortaleza dá sinal de vida, o Vitória está pontuando. Nos últimos 5 jogos, o Fortaleza venceu 2, o Vitória venceu 3. Isso. Dos últimos 5, né? O Santos que é um fato curioso, que o Santos perde até pouco, mas empata bastante. O Voivoda só ganhou um jogo? O Vitor, acho que são 2. Ganhou 2 São jogos. Paulo, ganhou mais um jogo, que agora não me recordo. Mas ele também só perdeu 2. Só que tem um monte de empate. O Santos não consegue ganhar, São Paulo. São Paulo, mas tem outro na Vila.
1 a 0 duas vitórias. se eu estiver enganado. É porque ele perde por Vitória na Vila, aí ele perde, ele Empata empata agora com o Botafogo. Não, ganhou do Corinthians. Ganhou do Corinthians. Corinthians todo remendado. 3-1. É, exatamente. 3x1 gol do Barreal, né? exato, Exato, ele ganha do Corinthians em São Paulo, na Vila, né? Exatamente. Exato. Aí empata com o Botafogo. Ele tem um monte de empate. É. Empatou com o Atlético Mineiro, tem um Exato. monte de empate. Ele até perde pouco. Só que ele não consegue vencer e aí tá nessa situação aí dessa briga.